O Flamengo se complicou no Campeonato Carioca. Meu Deus do céu. Quem diria? Cara, assim, eu vou falar um pouquinho sobre a situação da gente e principalmente sobre o que fazer daqui pra frente. A partir do momento em que já desandou o planejamento inicial, né? É, se eu trocaria, se eu botaria titulares, se eu botaria quem eu botaria, enfim. Antes de eu começar, já dá o like, se inscreve e ativa o sininho, que temos vídeos todos os dias aqui no YouTube na hora do almoço. Beleza? Vamos lá. Primeiro o que aconteceu, né? O que é importante a gente entender. O Flamengo entra de férias muito no final do ano. Por quê? Porque disputou o Mundial. O Super Mundial foi no meio do ano. O Mundial contra o PSG. Chegou na final e tudo mais. E isso fez com que o time fosse terminar de jogar já muito lá avançado no mês de dezembro. Então, os jogadores conseguiram começar as férias já muito em cima do momento de voltar, né? E aí essa volta faz com que o Flamengo, nesse momento, a gente tá falando hoje aqui no dia 20 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo, se eu não me engano, o Flamengo se reapresentou na segunda ou na terça passada, né? Então, assim, o Flamengo hoje tem por volta aí de 6, 7, 8 dias de preparação. É muito pouco tempo para a gente pensar em colocar o time principal. O Flamengo hoje deveria estar, assim, completamente focado em fazer uma pré-temporada mesmo. E é exatamente o que está acontecendo, pensando no planejamento inicial, ignorando completamente os resultados futebolísticos, né, no Campeonato Carioca e tudo mais. O problema é, o Flamengo fez justamente, a intenção do Flamengo era que o Sub-20 jogasse esse Carioca, como está jogando, tanto que o Flamengo não manda nem o time para a Copinha. O Flamengo esse ano não jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior justamente para ter a sua categoria de base, né, o Sub-20, Sub-17, focado no Cariocão. Só que aí que mora o grande problema. O Flamengo está em último, né? São dois grupos agora, né? O Campeonato Carioca mudou aí de formato. São dois grupos em que o Flamengo se encontra em último com um jogo a mais do que aqui o Maricá, o Boa Vista, o Madureira, né, que tem 3 pontos, né, tem 2 pontos a mais com um jogo a menos que o Flamengo. É uma situação muito difícil. Ah, se o Flamengo terminar em último aqui, né, se terminar em dois últimos, tá aqui vermelhinho, é porque tá rebaixado? Não. Esses quatro aqui, né, os dois últimos do grupo A, os dois últimos do grupo B, vão se enfrentar meio que num novo campeonato, num quadrangular, onde todo mundo se enfrenta duas vezes, eu acho, né? Porque são três, são 6 jogos, então todo mundo se enfrenta duas vezes e só o último que ficar na última colocação desses vai ser rebaixado. Ou seja, a chance de rebaixamento é muito pequena. Porque aí bota um time um pouquinho mais forte nesses jogos, com um time já com mais tempo de preparação, e consegue muito provavelmente escapar desse possível e terrível, né? Seria ridículo ser rebaixado no Carioca. Então, a chance de rebaixamento eu considero muito pequena. Agora, eu acho meio triste se o Flamengo não conseguisse classificar para as semi, né? Quartas aqui no caso agora, né? São quartas de final de do Carioca. Porque, pô, o Flamengo. Não é que o Carioca é um campeonato importante. Mas mesmo não sendo um campeonato importante, o Flamengo ganha quase sempre. Eu não acho bom o Flamengo abrir mão de nada, sabe? Agora, se isso significar prejudicar a preparação e possivelmente prejudicar o ano do Flamengo, eu, eu não sei se eu faria. Nesse momento, o que a gente tem de informação é que provavelmente o Flamengo deve mandar alguns jogadores pro jogo contra o Vasco, que é o próximo jogo, né? O jogo já de. Amanhã? É amanhã, né? Quarta-feira. E assim, o que eu penso é, será que esses jogadores vão fazer essa diferença toda? Porque a gente tinha visto falar de alguns jogadores como o goleiro Andrew, que tudo bem, pode ser um ótimo goleiro, parece ser um goleiro bacana, mas eu tenho minhas dúvidas até onde um goleiro é o problema desse time, né? O time tem jogado muito mal, então não sei se passa exatamente por isso. Emerson Royal, Alan, Michael, não sei se resolve o problema do Flamengo. Ainda mais pensando que Vasco e Fluminense
vão pegar esse sub-20 do Flamengo, mesmo que esteja mais ou menos reforçado, com sangue no olho, porque o Flamengo ganhou tudo ano passado, né? E são rivais do Flamengo, não vão estar nesse ritmozinho que o Flamengo tá. Então não sei se eles vão fazer essa diferença toda. Só que aí, qual seria a outra alternativa? Jogar com o time força máxima. Nesse momento, além de eu achar que não existem condições físicas mesmo, acho que os jogadores simplesmente não têm como jogar, né? A maior parte deles, o elenco principal, assim, é isso, um Arrascaeta, um Carrascal, Pulgar, Jorginho, enfim. Existe o problema do calendário, porque esse ano, a gente não tá falando aqui só de Campeonato Carioca, a gente tá falando de Brasileirão. O que eu quero dizer? Que o Flamengo vai pegar o Vasco agora, amanhã, 9h30. No domingo, Fluminense. Na quarta-feira, já é o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa. E depois, no outro domingo, o Corinthians pela Supercopa. E depois o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, realmente, assim, é o que eu falei. Eu gostaria que o Flamengo se classificasse. Eu gostaria de ver o Flamengo disputando, né, a eliminatória do Campeonato Carioca, porque eu acho que é obrigação do Flamengo. Agora, visto que a gente está na situação que a gente está, em último, com um jogo a mais, será que faz sentido o Flamengo começar a pensar em desgastar os jogadores pelo Campeonato Carioca, para não fazer feio no Campeonato Carioca, quando a gente sabe que o que realmente importa já vai começar a ser jogado daqui a uma semana? Porque se o Flamengo disputa o quadrangular, obviamente não é rebaixado, porque se for rebaixado é uma mancha pro resto da história do Flamengo, que não pode jamais acontecer um rebaixamento no Flamengo, tá? Isso aí eu não tô nem colocando em cogitação o Flamengo ser rebaixado. Mas digamos que só não se classifica e disputa o tal do quadrangular. Eu acho que é muito melhor disputar isso e, e começar o ano bem nos campeonatos que realmente importam. Porque vamos falar a verdade, cara, quando terminar o ano, se o Flamengo for campeão carioca e não ganhar mais nada, a gente vai achar o ano ruim. E se o Flamengo ganhar tudo e não ganhar o carioca, a gente vai achar o ano bom igual. É óbvio que é melhor ganhar o carioca, como é melhor ganhar tudo. Como vai ser melhor ganhar a Supercopa, como vai ser melhor ganhar a Recopa. Agora, são campeonatos de menor expressão. E o carioca é o de menor expressão dentre os de menor expressão. Tá ligado? Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que dar o seu melhor dentro das condições que não prejudiquem o planejamento dos principais campeonatos. Então é isso. Ah, dá pra botar o Andrew, dá pra botar o Michael, o Alan. Vai fazer essa diferença toda? Eu acho que não. Mas tenta. De repente melhora. Se ganha, né? Se ganha aí um joguinho de Vasco, de Fluminense, se ganha no último jogo contra o Sampaio Correia, não é impossível que belisque aqui um quarto lugar, terceiro lugar. A gente tá vendo que aqui, apesar de estar com um jogo a mais, tá tudo bem embolado. São times muito fracos. A gente não tá falando aqui de times que vão ganhar todos os seus jogos, né? Então, eu acho que é isso. O Flamengo tem que ter o seu foco no que realmente importa, que é o Campeonato Brasileiro, né? A própria Supercopa, que já estão aí dobrando a esquina, né? Já são literalmente na semana que vem. É... E tentar fazer o seu melhor no Campeonato Carioca. Se der pra conseguir escapar desse quadrangular, se der pra se classificar, se der pra buscar o título, ótimo, maravilhoso, é o que a gente quer. Se não, faz parte.